Esse é o Virou uma Chave, o podcast semanal de 4 atores que ainda estão ensaiando uma peça e amam conversar sobre a vida. Oi, eu sou a Suzana Oliveira. Eu sou o Diogo Matos. Eu sou a Vanessa Balsalobre. E eu sou o Leandro Pérez. No episódio de hoje vamos responder algumas perguntas, das mais tranquilas até as mais polêmicas. Nós abrimos uma caixinha de pergunta lá no Insta para responder os nossos ouvintes. Então, se você também quiser mandar perguntas, interagir com a gente, é só ficar ligadinho lá no Insta do Virou uma Chave, que tem várias novidades. E vamos de responder perguntas, né, gente? A nossa primeira pergunta foi enviada por 4 pessoas diferentes. A Ellen Vitalino, a Aya Matsusaki, Beatriz Oliveira e Ana Júlia. Bom, elas perguntaram como surgiu o Virou uma Chave, como nasceu a ideia do projeto, como a gente escolheu quem ia participar. São 4 atores que estavam ensaiando uma peça. É literalmente isso, né, gente? Fica a questão, quando esse episódio for ao ar, a gente ainda vai estar ensaiando uma peça? A gente vai estar em cartaz ou a gente já desencanou do teatro e partiu? Tô estudando medicina. Tcharam! Fica aí o questionamento. Não, mas acho que o Diogo pode responder melhor essa pergunta, vai? Porque o Diogo foi o start de tudo. A gente tá ensaiando uma peça e eu percebi que a gente conversava muito e sobre vários assuntos. E vários assuntos muito legais. E a gente gosta de contar a história e de ouvir o caso um do outro. E daí um dia eu tava correndo e eu falei assim, por que a gente não grava esse pré-ensaio, esse momento, compartilha com as pessoas? E daí veio essa ideia de criar um podcast. A gente fez alguns pilotos e a gente foi entendendo mais ou menos o que funcionava mais, o que funcionava menos. Deu muito certo e virou uma chave. E o legal do podcast é que ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. Uma peça de teatro, ele precisa de um investimento alto, precisa se ensaiar a peça durante muito tempo, conseguir pauta num teatro, levantar dinheiro para figurino, cenografia e tal. O podcast, ele pode ser feito de uma forma muito simples, que é gravar os nossos áudios e editar. E como tanto eu e a Vanessa, a gente estudou um pouco de edição de áudio na faculdade, na imagem e som, eu acho que a gente consegue editar e subir nas plataformas. Então é muito doido, porque a gente grava numa quarta-feira e de repente na outra quarta-feira já tá no ar. Esse episódio especificamente que a gente tá gravando hoje, provavelmente vai entrar no ar no segundo semestre, mas a gente tá gravando esse no primeiro semestre. E eu acho que eu já posso emendar na pergunta da Thaís Oliveira, que é de Nova York. Ela perguntou... O quê? Temos ouvintes em Nova York? Sim, extra. Gente, achei chique. muito chique. Como que ela chama? Thaís Oliveira. Oi, Thaís. Que Hello, legal. Thaís. Acho que a gente pode responder essa em inglês, né, galera? Yes, please. Ela perguntou qual é o maior desafio em fazer um podcast. Editar. Editar. Com certeza, Meu né? Deus. Editar. Pra mim, pro Diogo, é editar. Porque... Na verdade, esse podcast só existe porque o Diogo se predispôs a editar o nosso podcast. Porque isso seria a questão, fora um aluguel de estúdio e tudo mais, que a gente, enfim, deu um nosso jeitinho. Mas pagar um editor ia ser um perrengue, a gente sem patrocínio não ia conseguir. Então, assim, o Di disponibiliza muito do tempo da agenda dele nesse investimento que é editar os nossos áudios. E olha que a gente fala pra caramba. A gente não tem uma super infraestrutura, então eu preciso editar os áudios separados. Então isso significa que eu tenho um áudio, por exemplo, se o podcast tem 50 minutos que vocês estão escutando, a gente gravou 1h20. Pra ele tem cortes, eu corto dúvidas, tosse, tomar água. Então eu escuto o áudio de todo mundo também, trato o áudio de todo mundo. Então imagina, se tem 1 hora de podcast, eu escutei 1 hora da Vanessa, 1 hora da Suzana, 1 hora do Diogo, 1 hora do Leandro. Então isso é só o escutar, não é só o tratar. Então, pra mim, com certeza, é a edição. Mas a perspectiva de vocês é diferente da minha. E com essa informação a gente acabou também de destrancar um segredo que não somos tão dinâmicos assim, influentes na nossa conversa. Nossa, Existem sim. cortes. Não era pra vocês saberem, agora vocês todos já sabem. Era pra todo mundo achar que a gente é super articulado, que nossa linha de raciocínio ela é Eloquentes. impecável. Mas nós somos, vai. Poucas coisas precisam ser cortadas. Pouca edição. Outra coisa, só os 97 sims que eu falo. Não sei, pra gente o que é mais difícil? Eu tenho Eu ia uma falar. dica Eu ia toda falar semana, isso. amor. Nossa, uma dificuldade tão grande é arrumar uma dica toda semana.
ainda tem hora que eu falo assim, Jesus, gente, o que eu vou... Já falei tudo, né? Eu preciso passear pra poder dar dica. Exatamente, a gente tem que ser muito dinâmico no nosso cotidiano pra destrancar dicas novas, né? Saber de coisas. Por isso que as minhas dicas são dicas meio velhas, geralmente. Tem que estar atenta. A primeira temporada do podcast foram 80 dicas, pessoal. Uau! 80 dicas, é muita coisa. Já fica a dica, gente. Mandem dicas. Fica aqui, já manda dica pra eu dar dica. Manda dica pra eu dar dica. Vou fazer uma pergunta aqui que veio da Rose Mendes, de Belém do Pará. Uhul! Eu amei essa aqui. Vocês sonham em dormir pobres e acordar ricos? A gente tem que ser um sim coletivo, né? Sim! Gente, Todos os dias de nossas vidas. Eu sonho que alguém chegue um dia e fale assim, na verdade você é uma grande herdeira, você só viveu esse tempo porque o seu pai acredita numa educação de humildade, mas na verdade você tem castelos pela Europa e isso foi só uma amostra da sua vida. E se você quiser só gravar esse podcast pro resto da sua vida, tá tudo bem. Tudo bem. Mas eu fiquei pensando aqui, eu preciso melhorar a minha imaginação, minha espiritualidade, porque eu tenho muita dificuldade de me imaginar milionário. Porque imagina você acordar e ter milhões na sua conta bancária e esses milhões não vão desaparecer. Você não vai gastar com aluguel, não vai gastar com as contas, com os boletos. Os boletos são assim, moedas. Né? Então é uma imaginação que eu preciso trabalhar assim no meu coração. Porque você tem que ser um bom administrador também, né? Pra ter toda essa grana, ser milionário, né? Porque você tem que contratar alguém pra administrar a sua vida também. Porque é muita coisa, né? Uma casa muito grande, vários carros, casa de praia. Nossa, que difícil. São 15 imóveis, gente. Ai, Sim, gente. são 15. Algumas empresas. Fora limpeza de pele, arrumar o cabelo, Tantos compromissos. Combinar o lookinho do dia. Com o Exato. carro que você vai sair, né? Gente, por favor. Né? Arrumar a programação do teatro que você comprou. Realmente, gente. Muitas coisas. Muito difícil. Mas como que ela chama mesmo? Rose. Rose, e você? Você sonha com isso? E vocês, nossos ouvintes, sonham com isso? Eu acho que todos sonhamos, gente. O Luciano Martins, de São Paulo, perguntou: se vocês não fossem artistas, qual outra profissão vocês queriam ter? Que não tivesse nada a ver com arte. A gente queria ser rico. Herdeira. Eita, que eu ia falar isso! Herdeira! Vocês têm ideia do que... A gente já falou disso um dia, né? Mas eu até já esqueci que profissão eu teria. Tava pensando aqui, eu gostaria de fazer alguma coisa com arte, então como não pode, eu acho que eu estudaria ou história ou astronomia. Eu faria gastronomia, já falei aqui que teve uma fase do ensino médio que eu queria bastante. A Tiana, da Princesa e o Sapo, o sonho dela é abrir um restaurante. Na época que eu queria fazer gastronomia, eu queria ser a Tiana. Então, acho que eu faria gastronomia. Ah, eu também faria com você. A gente pode abrir um restaurante então junto. Tá, combinado. Eu iria comer no restaurante de vocês. Gastronomia. E é isso. Eu ia dizer psicologia, mas não sei muito bem. Eu faria psicologia. Eu tô pensando, acho que psicologia, mas não sei se é moda arte, né? Então, não posso. A gente, tipo, hackeando a pergunta, né? De que não pode ter a ver com arte. Então, vou estudar personalidade. Vou ter um restaurante com uma decoração linda, com todo um conceito. Que tem um palco e recebe artistas. E tem uma salinha ali no fundo que a gente conversa sobre os dramas da vida. Não, eu faria psicologia. Vocês sabem que eu já fiz matrícula na faculdade de fisioterapia, né? Não sei se contei, Diogo sabe. Enfim, eu faria fisioterapia. Mas E como que foram as aulas? As aulas, que eu nunca frequentei, eu só fiz a matrícula. Não disse que cursei. Disse que fiz a matrícula. Prestei o vestibular, passei, fiz a matrícula, depois desisti. Eu ouvi você falando astronomia, mas talvez eu fizesse astrologia. Sei lá, eu ia ler cartas, ler tarô, fazer mapa astral. Mística. Jovem mística. Bruxa. Profissão bruxa. Ou ia fazer, sei lá, um curso e me formar e dar aula de yoga. Eu tava pensando em alguma coisa que eu não faço, porque eu sou jovem místico também, eu sou reikiano. Então tá. Eu complemento minha renda fazendo reiki. Então seria ou psicóloga ou fisioterapeuta, vai. Bom, temos então um historiador, uma chefe de cozinha, uma fisioterapeuta /psicóloga.
e... Uma gostosa, mentira. Sim. Seria gostosa, tudo bem. Eu fico pensando aqui, tudo que eu tô aqui, ele vai... Eu pensei assim, então poderia ser agente... Mas aí não posso ser um agente de uma pessoa famosa, porque tá trabalhando com arte. Sim. Então, eu também não posso fazer... Será que não? Porque é bem burocrático, vai. Mas ele falou que não pode nada a ver com arte. Tá então, bom, tá bom. Então não vale. Não dá. Aí pensei, moda, mas aí também não dá. Moda é arte. E aí pensei em psicologia, né? Mas você pensou com uma cara de frustração imensa. É triste. É só porque tem que escolher uma coisa, né? Não, é que eu tô tentando puxar aqui na minha cabecinha o que seria divertido, que eu gostaria de fazer, mas sempre vem alguma coisa criativa. Desviar, né? Acho que psicologia, galera. Não tô sendo criativo, né? Ficamos em psicólogo. Psicólogos. A Isabela Adriano perguntou pra gente um defeito e uma qualidade de cada um de nós. A gente tem que falar os nossos próprios defeitos e qualidades ou os outros vão falando da gente? Eu vou falar um defeito coletivo. Os 4 são super inseguros. Ui. Ai, de graça, sim. Caramba, vim gravar um podcast. Vim gravar um podcast e recebi uma sessão de terapia. Não, Os 4 são inseguros. Isso aqui foi o quê? Violência, gatilho mental. virou uma verdade. Virou uma Gente, verdade. o que é isso? Eu acho que o podcast ele tá ajudando a gente superar algumas inseguranças, virar essa chave. E eu fui percebendo essas inseguranças, ensaiando a peça e a gente expondo as nossas questões no podcast. Porque não é que todo mundo é muito bem resolvido, mas eu acho que quando a insegurança trava as nossas atitudes, os nossos sonhos, e a gente foi percebendo aqui, conversando que essas inseguranças, a gente deixou de fazer coisas que a gente queria por conta das nossas inseguranças. E uma coisa positiva, Eu ia falar isso. A gente consegue ajudar o outro a superar a outra insegurança. Olha só. Somos inteligentes e talentosos, por isso estamos superando a nossa insegurança, nos ajudando, olha só. Uma pequena terapia coletiva, assim, né? Da gente se perceber, comentar sobre a coisa nesses encontros de gravação. Né? Então, além de falar bastante, somos bons ouvintes, acolhedores. Já gostei. Acho que a gente tem mais qualidades que defeitos. Foi uma piada isso. Eu aqui, é verdade, eu tenho mesmo mais qualidade que defeito. Aqueles defeitos de entrevista de emprego. Perfeccionista. O seu maior defeito, perfeccionismo. E qualidade, perfeccionismo. Acho que a gente pode falar. Gostei muito desse coletivo. Enfim, acho que todo mundo concorda. A gente pode falar individuais agora. Acho. Tipo, cada um fala um, né? Eu sou muito ansiosa. E aí eu me atropelo um pouco. A hora que a gente vai gravar, eu esqueço as coisas e me irrito comigo mesma por conta dessa ansiedade. E não sei se isso seria um defeito. Se te atrapalha. Me atrapalha. Atrapalha vocês também, eu acho. Sei lá. Mas sou muito legal, assim. Sou uma pessoa divertida, sou uma pessoa animada. Um defeito que eu tô trabalhando há bastante tempo e eu já vejo mudança é a dificuldade em dizer não. E um não sem justificativa, sabe assim? Não. Quer fazer isso? Não. De aceitar e falar assim, sem culpa, sabe? Sem essa coisa de agradar outra pessoa, de ficar, nossa, mas se eu falar não, ela vai ficar muito chateada e tal. E nessa de não dizer não, eu me sobrecarrego. Então, eu vou topando várias coisas. E aí, quando eu vejo, eu falo, nossa, mas eu nem queria fazer isso. E aí, já tô ali com vários compromissos, sabe? Não só compromissos de sair, mas compromissos de trabalho, até, sabe, assim, de responsabilidades que eu vou pegando. Mas é isso, eu sinto que eu tô trabalhando muito isso. Já me acho muito melhor, assim, nesse defeito. É o primeiro que veio aqui na minha cabeça e eu tô considerando ele pra responder. Outro defeito, me justificar demais. Me justificar demais. Achei, tive que dizer. E qualidade, gente, eu tô pensando na leveza, no bom humor, alegria, sabe? Essa coisa. Assim, eu sou mal-humorada às vezes, mas num geral, eu tô sempre high, sabe? Assim, sempre pra cima. Eu acordo feliz, enfim, acho que é isso. Um defeito que eu tenho, que eu venho me trabalhando, terapeuticamente inclusive, é pensamentos repetitivos. Então, quando eu tô com alguma crise, às vezes é uma coisa grande, mas às vezes sei lá, o porteiro da faculdade que a gente grava constrangeu uma amiga minha. E daí eu fico pensando naquilo, e aquilo fica tocando várias vezes, enquanto a vida continuou,
eu continuo vivendo naquele momento. Então, isso é um grande defeito, porque você fica preso num ponto do passado. Então, isso é um defeito que me aborrece. E acho que uma qualidade... Eu acho que eu sou efetivo nas coisas. Quando eu tenho um projeto, eu consigo ver o começo, meio e fim, e eu consigo desenhar um projeto de uma forma bem efetiva, assim, eu não enrolo muito. Posso ter algumas indecisões, mas eu consigo fazer as coisas fluírem. E é por isso que eu amo trabalhar com você, porque o meu defeito é o quê? Vanessa procrastina. Eu preciso de pessoas que me empurrem e sejam efetivas, porque eu tenho essa coisa da procrastinação, de dificuldade de sair do lugar. Pronto, falei, é isso. Um comentário sobre os pensamentos repetitivos. Uma coisa que eu faço que me atrapalha muito é acreditar nas histórias que eu conto pra mim mesma. Tipo, aconteceu uma situação e aí eu vou criar uma outra situação. Narrativa a partir disso. Sabe? Criar possibilidades da continuidade daquilo, sabe? Não, aquela pessoa com certeza vai fazer isso e tal. E eu fico acreditando e aí você sofre 2 vezes. Isso é ansiedade, né? Sofrer 2 vezes. Sofrer por uma coisa que ainda não aconteceu e tal. Antecipar. Eu acredito muito nas histórias que eu conto pra mim mesma. Eu também. E você, Lê, que tá tão quietinho? Eu acho... Meu defeito é não ter defeito. Obrigada, Su. Ai, não precisa nem falar. Assim, ansiedade vem muito, né? Ela sempre vem, assim, mas aí eu não queria falar ansiedade, porque pra mim ela já... Tá batida. Já deu, né? Aí a ansiedade vem junto com a insegurança, né? Exato, então elas ficam andando de mão dada, mas talvez ser muito também sentimental, sabe? Ou meio dodói, assim. Não dodói no sentido de tipo, ai, não, assim, mas de se apegar a uma coisinha que às vezes nem é pra tanto, sabe? Aí você transforma aquilo numa coisa gigantesca e aí você vai ver, aí você olha assim de longe e fala assim, nem é grande, não precisa. Eu acho que isso, sabe? Ser muito sentimental, assim, ou muito... deixar as coisas maiores do que elas são. Você acha que você sofre muito com essas coisas? Sim. E aí isso acaba me machucando, né? É muito ruim. E uma qualidade... deixa eu ver entre as minhas listas aqui. Brincadeira, eu acho que eu sou uma pessoa positiva. Eu me considero uma pessoa positiva, sabe? Tipo, tentar ver o lado bom das coisas. Ou, ai, não deu certo, mas é porque não era pra dar certo. Vai dar certo, uma hora vai dar certo. Sabe? Tentar ver o lado... Assim, claro que eu não fico chateado com as coisas. Fico. Mas tento ficar e depois falar assim, tá, agora... Dei a volta. Vamos pensar em outra coisa. Vira a chave. Então eu acho que isso. Tudo bem, não era pra ser. Eu acho vocês todos muito divertidos e animados e são uma qualidade maravilhosa, porque a gente pode estar num dia bem bosta, mas a gente chega pra gravar e se encontra e a gente dá altas risadas juntos. Então, assim, acho que isso é uma grande qualidade dessa turminha aqui. É muito fácil de gravar, né? Sim. É gostoso de trabalhar junto, porque a gente se diverte. E a gente já gravou em dia bosta. Então. Mas quando a gente começa, vai. Que mais de perguntas? Lívia Ferreira, de Sorocaba. Vocês têm alguma mania ou ritual antes de gravar? Sim, esperava a Vanessa chegar. Eu ia falar uma coisa. Pode falar, Lê. Eu ia zoar, mas... Mas zoa, pode zoar. Eu dei a liberdade aqui, eu me Não, zoei. não nem com você. Eu ia fazer uma piadoca. A gente põe o canudo na bolsa. Sim, também tem isso. Tem isso. Primeiro ritual é esperar a Vanessa chegar, que ela geralmente tá atrasada. E aí depois... Todo mundo aquece a voz junto. A gente tem um canudo que a Van nos presenteou. E a gente coloca dentro de uma garrafa e faz um barulho, Um exercício de fono pra aquecer as pregas vocais aí. Deixar a nossa voz mais limpa pra vocês. Sim. Quando não faz, eu me sinto estranho. É uma ponte. É uma ponte pra começar a gravar. E Eu aí também. a gente faz o quê? A gente faz as divisões de quem vai falar o quê. Sim. Né? Porque a gente já chega com o tema pré-definido. E aí a gente divide quem vai abrir o programa, o episódio, quem vai fechar, quem vai destrancar dicas e quem vai... Enfim. E aí depois de uma palminha a gente manda ver, né?
Aí precisa pedir pra parar, porque senão a gente não para. Não, eu ia falar, mas eu acho que de ritual é mais o canudo, né? Sim, o aquecimento. Juntos. Montar os nossos tripézinhos aqui e fazer esse aquecimento do canudo. O Léo Ruivo, de São Paulo, mandou pra gente uma pergunta bem legal, que é: se vocês pudessem ser outras pessoas por um dia, quem vocês seriam? Eu lembro muito do episódio de shows que o Lê falou que ele queria acompanhar uma diva pop num dia de festival. Então, eu gostaria de ser uma artista. Eu gostaria de ser a diva pop. Aí, na minha cabeça tá vindo a Rihanna. Queria ser a Rihanna no dia do Super Bowl, assim, que ela gravou recentemente. Isso, viver uma diva pop num dia de um show histórico. Eu também, eu acho que é a Pink, porque ela faz aqueles shows super teatrais e malabarismos e trapézio e sobe no tecido e voa em cima da galera. Então seria a Pink no Rock in Rio. Nossa, desculpa. Eu cometi uma coisa aqui agora. Eu queria ser a Rosalía. Eu achei que você ia falar isso. Porque veio a Rihanna, porque eu assisti o vídeo do Super Bowl recentemente. Mas, pelo amor de Deus, Rosalía, eu faço essa oração pedindo perdão. Eu queria ser a Rosalía, com certeza, em um dia. E eu, como você, cantora de multidões na próxima vida, na próxima encarnação, assim, eu na verdade queria ser uma diva pop por um dia, mas como eu não quero dar a mesma resposta que você, eu queria ser a Meryl Streep no dia de uma gravação foda, de um filme foda, assim, pra entender o que ela pensa, por quais caminhos ela vai, como ela constrói a personagem dela e, enfim, como é... Imaginar como é ser ela. E também pra entender as pessoas lidando com ela, né? Pra ter pessoas me respeitando muito no set, me achando foda. Eu achei que você ia responder que você queria viver uma noite de Oscar, ganhando um prêmio. Achei que ia ser isso. Mas se eu fosse a Meryl Streep, acho que eu já saberia o que é ganhar um Oscar, tá. né? Já ia vir no combo, já ia vir no combo. Já ia ter. Eu gostaria de ser a Lady Gaga. Agora eu tô na dúvida, como vocês já escolheram shows, eu tô pensando assim, e se eu for a noite do Met Gala? Talvez seria muito legal, imagina, 12 horas pra se arrumar pra poder passar lá no tapete, deve ser incrível. Eu tô aqui na dúvida se seria Lady Gaga, óbvio, ou num dia de show, Met Gala, ou um dia que tô andando na rua para as pessoas me reconhecer, sabe, dando um tchauzinho, causando um alvoroço. Sim. Com seguranças ou sem seguranças? Com seguranças. Porque depois precisa devolver o corpinho, né? Eu vou ficar um dia ali, preciso devolver Exato. Perfeito. Então eu tô pensando nisso. Perfeição. Temos a pergunta da Lígia Trevisan, de São Paulo, que é: ter razão ou ser feliz? Ser feliz. Vocês. Ser feliz, sem justificativa? Antigamente eu queria ter razão, queria talvez impor a minha razão, queria mostrar pras pessoas que eu sabia. E hoje eu acho que eu tô... Eu tô na transição, eu sempre quis ter razão. Sempre quis ter razão, e aí agora eu tô desapegando, mas eu ainda quero ter um pouco de razão. Então eu tô no meio a meio, mas na maturidade tendendo a querer ser feliz, ao invés de ter razão. Olhando pra pergunta, eu escolho ser feliz. Agora, na vida... Né? Na prática? Na prática, ali na coisa da vivência, em processo. Eu escolho ser feliz, porém, preciso trabalhar o ter a razão. É isso. Mas eu escolho ser feliz, mas preciso trabalhar o ter a razão. E você, Lígia, o que diz pra gente? Qual a sua escolha? A nossa aqui, então, tá ganhando ser feliz. Que bom. A Márcia Sarquis, do México. Uau! Eita, gente! meu espanhol é muito ratatá. Aê! Bueno! Ela perguntou: vocês já não concordaram sobre algum assunto no podcast? Qual é esse assunto? Sim ou não? Por supuesto que sim. Eu não entendi se foi a escolha do tema ou foi durante o podcast. Eu acho que na escolha do tema, várias vezes a gente discordou, e daí quando a gente discorda do tema, a gente não grava. Ou vai pela maioria, vai. Ou assim, a gente também já gravou temas que não deram certo. Por exemplo, a gente gravou um episódio sobre fofoca. E daí, quando a gente foi conversar, a gente mais ficou conversando sobre o tema, ao invés da gente relatar uma experiência, uma história. E como, pelo menos eu como ator, eu não me sinto
capacitado, assim, pra definir qual é a história da fofoca e tal. Então, acabou ficando raso, né? A conversa acabou não andando pra nenhum lado, porque a gente não pesquisou a fundo. A gente ou falou, leu um falou livro. e não falou nada. Hoje, acho que as nossas discordâncias se dão mais quando a gente percebe que o tema não vai fluir tanto, né? Ou que se alguma pessoa não quer falar de jeito nenhum sobre o tema. Isso já rolou também. Já. Eu ia dizer também que uma coisa, assim, pra gente não escolher um tema é a nossa falta de experiência com ele. Aí eu lembrei da sugestão de gravar sobre monogamia e não monogamia. Só que todo mundo aqui só viveu experiências monogâmicas. Então, como a gente vai falar sobre não monogamia sem ter vivido, sem ter nenhuma experiência? Acho que foi... Sim, precisaria ter tema... uma pessoa pra estar aqui relatando pra gente fazer as perguntas que... E daí a gente já tá mais na parte de entrevistador, né? De repente, algum convidado, então, que viva a poligamia, queira contar aqui pra gente, discutir, sei lá, se candidato. E a gente também sempre pensa em temas divertidos, né? Temas alegres pra cima, pra gente poder conversar e ser mais uma conversa nossa, assim, também. Pra não sofrer, né? Acho que tem um cuidado da gente balancear os temas. Se a gente trouxe um tema que tem histórias mais sérias, mais densas, então no próximo a gente pensa num leve, né? Assim, porque, por exemplo, a gente já gravou umas histórias não tão alegres, sei lá. Episódio sobre medo, episódio sobre mentes cansadas e tal. Mas vem muito da nossa vivência, da nossa experiência. Eu penso muito o podcast, essa ideia do virar a chave através da escuta. Então, a gente escutar o que a gente tá falando e a gente se escutar, né? Porque eu acho que várias vezes, ouvindo até alguns podcasts, ouvindo algumas pessoas, é esse negócio do ter razão. Então, eu vou colocar aqui minha ideia, eu vou colocar aqui minha ideia, e aqui a gente não tá colocando simplesmente as ideias, a gente tá relatando as nossas histórias. Então, a gente não teve nenhum episódio falando sobre LGBTfobia. Nenhum a gente falou sobre homofobia. Porém, quando a gente fala de escola, eu e o Leandro, a gente traz as nossas experiências de sofrer homofobia na escola, ou de sofrer homofobia com que roupa eu vou. Então, essas questões práticas desse sofrimento da LGBTfobia, em vez de ter um episódio pra falar sobre isso aparece no cotidiano. E quando a gente tava definindo um pouco do podcast, era isso que eu sentia falta de escutar. Por que você pega uma pessoa negra simplesmente para discutir racismo num todo e não na experiência dela? Chamar uma pessoa gorda para discutir apenas gordofobia. A gente quer escutar qual é a opinião dela sobre videogame, sobre livro e tal. E se nessa vivência ela sofreu por conta da aparência dela, a gente entender como se dá esse mecanismo social e não só ficar na discussão, acho que teórica, tá? Sim. Acho que histórias criam empatia, né? Que as pessoas não são só uma coisa, né? Mas questões aparecem no cotidiano, aparecem nas histórias que elas vão contar. Eu mudei muito a minha percepção sobre o lugar da mulher no nosso episódio sobre transporte público. Vocês relatando tanto o de viagens como de transporte público, como tem algumas coisas que eu nunca tinha pensado. Mas como vocês, no lugar de mulheres, nesse lugar de fala, como a história de vocês afetou e mudou a minha forma de perceber. Por exemplo, hoje, se eu tiver num vagão de metrô apenas com uma mulher, eu também vou me comportar de uma forma, eu não vou ficar perto dela, pra ela não sentir oprimida, eu vou dar mais distância, entendeu? Preciso conversar com ela, não preciso chegar pra criar qualquer tipo de constrangimento, mesmo que não foi uma coisa pensada anteriormente. Só uma coisa que eu lembrei. Existe uma regra para os homens, que é a regra da calçada. Conhece? Não. Se você tá andando numa rua e tá vindo uma mulher e só tem você, atravessa. Porque talvez ela fique com medo de você. Então, se você puder atravessar, mudar de calçada. Talvez não, com certeza ela vai ficar com medo de você se ela estiver sozinha. Ouvintes, dica pra vocês também. Mas eu não tinha pensado nessa dica. Achei legal, gostei. Existe entre alguns caras, assim. Achei legal. A Natália Oliveira, a Thaís Oliveira e a Beatriz Oliveira. Olha só. Elas perguntaram sobre mudanças, melhorias, um novo formato, se a gente pensa em colocar vídeo e não só voz, coisas que a gente quer mudar no Virou uma Chave. Oliveiras, é o seguinte. Oliveirada, se a gente tiver um patrocínio, a gente pode pensar em mudar muitas coisas. Coisas que a gente quer mudar. Patrocínio.
acho que monetizar o podcast e levar pro audiovisual. Acho que seria muito legal ver as nossas caras e bocas. Eu acho que cria mais empatia pra entender esses relatos e a gente também fica mais livre. Porque às vezes a gente tá contando uma história e daí alguém fala, eu tava fazendo isso. Eu sinto muita falta, gente. A gente fala, a pessoa tá super empolgada contando uma história e fala assim, para. Você tem que explicar o que você tá fazendo. Então eu coloquei a mão no cabelo. Entendeu? A gente às vezes tem que desenhar, descrever o movimento. Contar a história. E a gente pode aumentar com isso o nosso público, né? Porque tem imagem, pode ter legendas. Então, mais acessibilidade aos ouvintes. É verdade. E também, mas para que isso aconteça, a gente precisaria gravar num estúdio, o que não é o que acontece hoje. A gente precisaria de uma stylist. Tem isso também, a gente tem que vir arrumadinho. De várias coisas. Droga, isso é gente, uma questão. Eu sonho bastante com o videocast. Acho que vai ser um passo muito legal, imaginar o nosso cenário, assim. Eu tenho muita vontade de que essa mudança seja próxima, assim. E eu sinto muita falta de me expressar com o corpo, mas é muito legal também esse movimento de falar assim, não, descreve, porque você faz uma percepção, assim, sobre o que aconteceu e o que você quer dizer, que é uma coisa de escritor, né? De autor, assim. Quando você tá lendo um livro, você imagina tudo, só com a descrição do autor. Então, também é muito legal pra... Não sei, acho que a minha escrita tá cheia de imagens, assim, sabe? Agora, quando eu vejo que eu vou escrever um texto, tá cheio de imagens, que acho que já faz parte da minha vivência como atriz, né? Essa construção de imagens. Mas no podcast, construir imagens através das palavras, assim. E eu acho legal também o relato de algumas pessoas que ficam imaginando como a gente é e de repente vem a gente ao vivo e fala, nossa, não imaginei isso. Que diferente. Eu acho legal essa coisa da imaginação. Tem uma pergunta ótima aqui do Rafael Debona, que é, por que o Zeca Pagodinho canta samba e o Exalta Samba canta pagode? Olha! Essa pergunta é maravilhosa, né, gente? Acho que a gente pode responder ela, assim, com bastante clareza, convicção e argumentos. Obrigada, Rafael Debona, por uma pergunta tão maravilhosa. Gente, é meu marido, tá? Eu ia responder, porque esse é o nome dele no RG. Porque sim. Porque o nome dele é da RG, né? Tipo assim, José Carlos Pagode. Pagodinho. Mas ele se identificou com samba. E tudo bem, gente. Tudo bem. José O senhor Pagodinho. Pagodinho tá entrando. Por favor, senhor Pagodinho. Sim. Acho que a gente tem que perguntar pra ele, né? Vamos perguntar pra ele quando ele vier como nosso entrevistado no videocast, no estúdio. O Zeca? O Zeca. O senhor Pagodinho. O senhor José Pagodinho. Carlos Pagodinho. E a galerinha do Exalta. Pra encerrar, tem uma pergunta do Léo Ruivo, que na verdade não tá escrito em formato de pergunta. Ele mandou assim: compartilhem os momentos de viração de chaves das vidas de vocês. De que país vem o Ruivo? País Brasil. Não. País Arujá. Eu achei tão bom esse questionamento que eu acho que vale a pena a gente fazer um programa só sobre isso. Eu acho que sim, vem Fora aí. que era uma pergunta que a gente já vinha se fazendo, né? Então ele Tá conectado. Uma conexão, uma sincronicidade aí. Léo, vai ter um episódio pra sua pergunta. Você vê, vem aí, hein? Acho que vai ser uma coisa mais profunda, exige mais tempo, precisa de uma coisa mais elaborada, né? Então acho que a gente vai te responder com mais carinho num próximo episódio. Sim. E antes da gente encerrar, a gente sempre destranca uma dica. Pode ser um perfil no Instagram, uma loja, um filme, uma peça de teatro que a gente quer compartilhar a experiência com vocês. E eu vou começar destrancando o @acrilamp.br. A Acrilamp, ela é uma loja de luminárias artesanais. Então, se você quiser uma luminária bonitinha, por exemplo, a gente tem uma do Sabe Aquela Cena, a gente precisa fazer um do Virou Uma Chave. Você dá o desenho e o pessoal da Acrilamp faz a luminária para você. Eles vendem pelo Mercado Livre e ali no Mercado Livre tem vários e vários temas. Então, você procura ali teatro, cinema e é muito fofinho, é lindo demais. Aí você pode escolher o design que você quer, o desenho Tem, que você sei lá, tem mais de 200 disponíveis, prontos, mas tem o logo da sua empresa e você quer fazer na Acrilamp e você manda um direct lá pra eles que eles fazem o desenho pra vocês. Maravilhoso. Arrasou.
Sucesso. A minha dica é um Instagram, o @ é a Fotogracria. É feito pela fotógrafa Salem. Ela é uma moradora da Rocinha e ela fotografa dentro da Rocinha. Ela se apresenta como a cria que tira foto dos cria. E a pesquisa dela, assim, né, o trabalho dela é sobre essa beleza marginal, assim, sabe? Essa estética brasileira verdadeira, que é atrelado à sujeira, atrelado ao feio. Ela traz beleza, né? O olhar dela da fotografia é encontrar a beleza da vida na Rocinha. Sucesso. O trabalho dela é bem legal. Enfim, vale a pena conhecer, assim, o Instagram. Ela também conta que ela tem o sonho de criar um livro e rodar o Brasil apresentando o trabalho dela. Bem legal. Suzana só com as dicas cariocas. Ai, gente, que é minha vivência, né? 3 dias. Amo. A dica que eu vou destrancar essa semana é um restaurante. É o Laguapa, da Paola. É muito delícia as empanadas, gente. Quem puder, vá. Porque as empanadas são maravilhosas. E tem uma salada que é muito boa, gente. Sério, a salada é divina. E assim, todas as pessoas que eu já fui, todo mundo adora. Quando vai, né, e come a primeira vez, assim, falando, gente, é muito bom. E aí come a salada, é muito gostosa. Eu vou gostar. Ah, você não gosta de saladas. Talvez não, mas as empanadas, você vai gostar. Vamos te convencer. Vamos, Você muito bom. Você comeu do quê? Eu comi uma que chama Pucacapa, que é muito boa, que tem uma cebola caramelizada deliciosa. Ai, Diogo amou. O Diogo não comeu essa. Mas eu gostei. Sim, tem vários sabores, e a salada é divina, gente. Vão lá e peçam o combinho de salada com empanadas, é por tudo. Que delícia. Bom, gente, a minha dica é uma galeria chamada Galeria 28. Ela fica na Clodomiro Amazonas, no Itaim, e fica na parte superior de uma oficina mecânica. Você sobe uma escadinha e ela tem alguns ambientes onde acontecem, eles alugam para eventos, para festas, para happy hour. E também tem um estúdio fotográfico lindíssimo, super equipado, maravilhoso. E é do meu amigo Caio Oviedo, que é um fotógrafo também foda. Então eu já indico essa galeria para quem quer fazer evento e precisa de espaço, e os trabalhos de fotógrafo do meu amigo Caio, que é maravilhoso. Então você precisa renovar seu book, precisa fotografar, enfim, fotografar peça, gravar, fazer vídeo, ele arrasa em tudo. Então quero deixar essa diquinha para vocês. Beijo, Caio. E agora, com o fim das nossas dicas de hoje, todas destrancadas, está chegando o fim do nosso episódio. Bom, mas eu acho que vocês podem continuar mandando perguntinhas pra gente, mandando dicas no nosso direct do @virou-uma-chave, porque é sempre bem interessante pra gente saber o que vocês estão querendo saber, se vocês estão junto com a gente mesmo nesses assuntos que a gente propõe nos episódios, e dicas também. Vocês querem compartilhar dicas com a gente? Acham legal compartilhar essa dica pra gente provar, experimentar, assistir, enfim, curtir e indicar para os nossos ouvintes? Então, fica a dica. E é isso, gente. É muito legal quando vocês participam. E gravar esse episódio foi bem bacana também, responder essas perguntas e tirar as dúvidas de vocês. Faremos mais. Eu amei esse episódio. Sim, eu amei. Acho que podemos fazer mais esses momentos. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo e até o próximo. Beijo, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau.